Nunca pensei que uma simples tarde de exploração se transformaria no pior pesadelo da minha vida. Eu, Lucas e Rafael sempre gostamos de aventuras, e a floresta era o nosso playground. Desde pequenos, tínhamos explorado cada canto dela, mas algo mudou naquela tarde. Depois daquele dia, nunca mais conseguimos voltar lá. Algo, ou melhor, alguém, nos seguiu para fora daquelas árvores escuras, e o que aconteceu a seguir ainda me atormenta todas as noites. Tudo começou de maneira inocente, como qualquer outro dia. Após a escola, decidimos explorar uma parte da floresta que nunca tínhamos visitado antes. O Lucas, que geralmente era o mais cauteloso, estava animado para nos levar por uma trilha que ele tinha ouvido falar de uns caras mais velhos. Era uma trilha antiga, segundo ele, que levava a um lugar misterioso no meio da mata. A ideia de descobrir algo novo nos empolgou e ignoramos quaisquer advertências que os mais velhos nos dariam sobre não nos aventurarmos longe. Andamos por meia hora até encontrar o que parecia ser uma trilha oculta, escondida entre as árvores e arbustos. Era quase como se estivesse esperando por nós. Não pensamos duas vezes antes de entrar, com aquela velha confiança que sempre tínhamos. O caminho era estranho, mais escuro e úmido do que qualquer outro que já tínhamos seguido, mas nada que nos fizesse parar. A curiosidade era maior do que o medo. Conforme nos aprofundávamos na floresta, a luz do sol começava a se dissipar entre as copas das árvores, criando sombras longas e inquietantes. O canto dos pássaros foi gradualmente substituído por um silêncio pesado. Estava começando a escurecer quando finalmente avistamos a tenda. Ela estava no meio de uma clareira, velha e desbotada, como se estivesse ali há décadas, esquecida pelo tempo. Parecia um acampamento abandonado, mas havia algo errado com o lugar. O silêncio era opressor, e a floresta, que normalmente estava cheia de sons, estava quieta demais. Eu ri nervosamente, tentando acalmar o Lucas e o Rafael, que já estavam inquietos. Só mais uma das nossas aventuras, eu disse, tentando manter o tom descontraído. Mas no fundo, eu sabia que algo estava diferente. E então começamos a ouvir. Primeiro foram sussurros. Não dava para entender o que diziam, mas era como se a própria floresta estivesse nos falando algo. Lucas tentou me convencer a ir embora, mas eu queria explorar mais. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Dentro da tenda havia apenas folhas secas, mas o cheiro era insuportável, como de algo morto há muito tempo. O Rafael disse que devíamos sair imediatamente, mas antes que pudéssemos reagir, vimos pegadas, enormes pegadas ao redor da tenda. E no exato momento em que as vimos, o som de uma risada baixa ecoou pela floresta. O som veio de todos os lados, e eu vi nos olhos do Lucas e do Rafael que eles estavam aterrorizados. A risada aumentava de volume, como se estivesse se aproximando de nós, brincando com nosso medo. Decidimos correr de volta, mas parecia que a trilha havia mudado. As árvores estavam mais juntas, e o caminho que tínhamos seguido antes estava desaparecendo diante dos nossos olhos. Corremos o mais rápido que pudemos, mas a sensação de ser seguido era esmagadora. Os sussurros pareciam ter se transformado em gritos, e algo em nossa mente sussurrava que não deveríamos ter ido até lá. Quando finalmente saímos da floresta, estávamos ofegantes, nossos corações disparados e as pernas tremendo. Olhamos para trás e a trilha não estava mais lá. Era como se nunca tivesse existido. Tentamos racionalizar, mas todos nós sabíamos que algo tinha nos seguido. Chegamos em casa e o silêncio das nossas ruas foi o que mais me assustou. Nossos pais estavam todos fora,
como se o destino tivesse preparado para que estivéssemos sozinhos naquele momento. O Lucas foi para sua casa, o Rafael para a dele, e eu me tranquei na minha, tentando ignorar o terror que ainda rondava minha mente. Mas foi naquela noite, quando finalmente tentei descansar, que o verdadeiro pesadelo começou. Eu estava sozinho em casa. Meus pais estavam trabalhando até tarde, como sempre faziam. Era por volta das 9 da noite quando ouvi o primeiro som estranho. Algo lá fora, nos arredores da minha casa. Achei que era o vento, mas então percebi que o som era muito específico. Passos. E não eram passos de alguém pequeno. Eram pesados, quase reverberando no chão. Fui até a janela, com o coração disparado, e puxei a cortina. No início não vi nada, apenas a rua vazia e como sempre. Mas quando virei para voltar ao quarto, vi uma sombra. Na beira da floresta, algo estava lá, me observando. Não era humano. Aquela silhueta alta, de ombros largos e com uma espécie de manto escuro. Estava imóvel, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim. Senti um frio na espinha e, imediatamente, fechei a cortina com força, tentando ignorar o medo crescente. Meu celular vibrou. Era o Rafael. "Você tá ouvindo isso?" Zrenia, ele perguntou, com a voz trêmula. Antes que eu pudesse responder, ouvi um barulho alto vindo do lado de fora, como se algo tivesse batido na porta. O som ecoou pela casa, e meus instintos me diziam que eu não devia abrir. Rafael ainda falava no telefone, mas eu mal podia prestar atenção. Eu só conseguia focar no que estava lá fora. "Tá do lado de fora da minha casa." "Zrenia", gritei no telefone, e Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. "Pedro, tá do lado de fora da minha também." Foi aí que Lucas entrou no grupo de chamada, ofegante, quase gritando. Eu vi essa coisa. Ela tá me perseguindo." Eu não sabia o que fazer. Corri para o quarto e me tranquei, tentando bloquear o som. Mas aquela risada, a mesma risada que ouvimos na floresta, estava agora dentro da minha casa. Vinha de todos os lados, cercando-me. Fechei os olhos e me cobri com as mãos, como se isso pudesse me proteger. As batidas ficaram mais fortes, como se a criatura estivesse prestes a invadir a casa. O som parecia estar em todas as portas, janelas e mesmo no teto. Meu coração estava tão acelerado que eu mal conseguia respirar. E então, de repente, silêncio. Por um segundo, pensei que tinha acabado. Mas quando abri os olhos, a escuridão parecia mais densa. Olhei para o espelho do meu quarto e lá estava, aquela coisa, dentro da minha casa. Ela estava parada atrás de mim, sua forma distorcida pela luz fraca, mas seus olhos, se é que se podia chamar aquilo de olhos, brilhavam com uma intensidade que me congelou. Eu não gritei, não consegui. Minha garganta estava travada. Tudo o que consegui fazer foi olhar enquanto aquela coisa se aproximava, sem fazer barulho, sem pressa. Foi quando eu desmaiei. Acordei na manhã seguinte, no chão do meu quarto. As batidas tinham parado, a risada tinha desaparecido, mas a sensação de ser observado nunca foi embora. Quando me levantei, vi marcas de arranhões na porta da frente, profundas o suficiente para quebrar a madeira. Liguei para Lucas e Rafael, e eles passaram pela mesma coisa. A criatura os perseguiu em suas casas, bateu em suas portas, invadiu seus pensamentos. Eles relataram os mesmos sons, as mesmas sombras, e a risada que parecia ecoar na escuridão. Desde aquele dia, evitamos qualquer conversa sobre o que aconteceu. Nunca contamos a ninguém. Mas todas as noites, quando estou sozinho em casa, sinto que ela ainda está por perto, esperando a hora certa para voltar. O medo de que aquela coisa ainda esteja nos observando, nos seguindo, se tornou parte da nossa vida. E a floresta, que antes era nosso playground, agora é um lugar assombrado por um segredo que carregamos.
Um terror que nos une, mas que também nos separa, pois ninguém pode entender o que realmente aconteceu naquela tarde fatídica. Cada vez que fecho os olhos, lembro da sombra na beira da floresta e da risada que ecoa em minha mente. A certeza de que nunca estaremos verdadeiramente seguros, de que a floresta e suas sombras ainda nos pertencem, nos mantém acordados à noite, alertas, esperando que a próxima visita não seja apenas uma lembrança, mas um retorno aterrador.